que é o yoga, para quem não conhece? Como é que surgiu? O que aconteceu? Sim. Veio do nada? Para falar de yoga, assim, a gente vai encontrar muitas respostas, porque ele não tem uma data certa. Ele vem ali 5.000 anos, mais ou menos, antes de Cristo, uma prática milenar que veio da Índia, né? E como assim ele era passado de forma oral, entre mestre e discípulo, então foi aos poucos que foram acontecendo, né? As escrituras sagradas e até ela poder ser reunida, né? E ter, assim, mais ou menos o que poderia ter acontecido, assim, para poder ficar, né, escrito, documentado. Mas... eu tinha feito, só cortando você rapidinho, uma pergunta antes. Tem ligação com a Ayurveda também? Com a cultura, nessa cultura indiana, essa medicina indiana? Sim, com já certeza. De muitos anos? O yoga, ele traz a nutrição, né? Essa nutrição saudável. O Ayurveda também faz parte, né, dos textos antigos, da fonte que brotou o yoga. E o yoga, ele agora pra gente, assim, no Ocidente, tanto no Oriente, ele vem também como algo preventivo, né? Uhum. E o Ayurveda, ele é totalmente isso, né? O que é, assim, que às vezes eu acho que pesa um pouquinho e as pessoas ficam bem confusas antes de começar a fazer uma prática, é porque todo mundo me pergunta: yoga é religião? Tem a ver com religião? Porque você vai ver os deuses, né? Vai ter você vai ver Shiva, Ganesha, que são os principais ali, e outros deuses. E aí, então, eu não posso praticar porque eu não sou dessa religião, ou então a minha religião não permite. E aí, o que a gente pode explicar essa forte ligação é porque, assim, o yoga, ele influenciou algumas religiões, né? O hinduísmo, o budismo, né? Caramba, não sabia que tinha influenciado tantas religiões assim. Também, mas assim, ele é para pessoa de qualquer crença, qualquer idade, né? O que a gente é uma filosofia de vida, né? É uma filosofia. Ele é mais do que, assim, fazer uma pergunta. Quando eu te falo yoga, a primeira coisa que vem na cabeça, ou então se você pesquisar yoga na internet, primeira coisa que vem, aquela postura, né? Uma postura assim, vamos falar, bem, de uma pessoa bem flexível, fazendo Sim. algo assim, né? E aí é o que, assim, prende, né? As pessoas de pensarem assim, poxa, não tem como praticar o yoga, é fazer posturas bem mirabolantes, né? E aí se esquece, porque ele é muito mais o autoconhecimento, o trabalho com a respiração, né? As posturas são, que nós chamamos de asanas, né? São uma pequena parte importante. E também, mas também você não chega lá fazendo posturas e posturas, a gente tem um processo, né? Tem todo o processo. Às vezes é isso que faz algumas pessoas fugirem. As posturas? Sim. Eu acho lindo. Pois é, olha. Eu acho lindo. Aquela postura da sereia, aquilo para minha coluna é sensacional. Porque o Bruno, que dá aula, eu faço funcional com ele, e no final ele tem toda uma técnica de relaxamento, né, assim, de meditação. E uma das posturas que ele coloca, ele pega algumas posturas da yoga pra gente fazer, né? E uma delas é a sereia. Nossa, aquilo pra mim é uma delícia. Então... Uma delícia. Pra quem não conhece, dá um Google, gente. E assim... Porque não dá pra gente fazer, infelizmente. Pois é, senão a gente ia demonstrar. Sim, se a gente subir aqui, não tem espaço na mesa, né? Porque a gente ficava aqui em cima da mesa e faria a postura. Nossa, mas olha... As posturas, elas são psicofísicas. E aí que tá, assim, essa parte... O que seria um psicofísica? Pois é. Quando você me fala assim, nossa, mas eu me sinto tão bem. Tem pessoas, assim, por exemplo, que fazem a postura da cobra, o Bhujangasana. Você
precisa de expandir, abrir o peito, a sua respiração, ela fica diferente. Então, você consegue trazer mais essa respiração maior, ela mais completa. E aí, o que acontece não é só físico, porque, enquanto isso, posturas que abrem o peito, você começa a trabalhar coragem, a diminuir a ansiedade. Então, tem toda essa ligação. Por isso que o yoga é muito mais que isso. Nós falamos desse tripé do yoga: o corpo, a mente e o espírito. E ele, assim, é uma coisa que até os alunos relatam para mim depois de começar as aulas. Ele começa a enxergar a pessoa, ele sempre vai enxergar a pessoa como um todo. Sim, ele é integrativo também. Integrativo. Né? Nessa ideia holística que o pessoal traz, de entendimento de corpo, mente e espírito, nada mais do que assinar embaixo da yoga tá ali, né? Sim. E a yoga, eu não sei se você sabe, Tati, mas agora me peguei aqui também numa situação. Ela tá dentro das práticas integrativas? Ela tá. Inclusive, tem um curso agora que eu estou fazendo do SUS, que é o yoga para o SUS. Que legal. Isso. E assim, ela foi há pouco tempo, né, que ela foi considerada como terapia integrativa. Não faz tanto tempo assim. Então, vamos dizer assim, 2006 começou a haver a implementação, 2017 foi sancionado e hoje já tem buscado mais oferecer o yoga como prática, né, no SUS, para poder abranger mais pessoas. E aí que tá. Quem participa mais? Muitas vezes quem está lá dentro. É muito importante, quem está trabalhando na área da saúde. Sim. Mas o que a gente busca hoje é conseguir atingir mais pessoas, assim, a população mesmo, né? Só que através disso, às vezes, é o que eu falo para você, através ainda de você olhar somente a postura, ela vai afastando. Ela vai afastando um pouco as pessoas e só na hora que você traz, que você abre para conversa, a pessoa senta e fala assim, aí eu brinco, nós vamos fazer uma invertida hoje, né? E aí já olha assim para minha cara, mas eu já falei, eu não consigo. Porque a invertida, ela é aquela postura, né, da bananeira, né, de ponta cabeça, pé, né, os tentando pés imaginar qual que cima, é, né? Isso, vamos pensar nessa, que é que todo mundo tem medo. E assim, quando você começa a vivenciar mais o yoga, você descobre que há variações e há muitos tipos de invertidas, né, há muitas posturas, há mais de 80 posturas no yoga. E as variações podem trazer o mesmo benefício. Você não precisa, por exemplo, numa postura da testa no joelho, você não precisa hoje chegar a sua testa lá no joelho para fazer todo o benefício que você precisa usufruir. Você tendo a intenção, você sentindo o seu corpo, eu sempre falo, sente qual que é a sua possibilidade do hoje. É isso que o yoga traz. Então, por isso que muitas pessoas falam assim, bom, até o meu corpo, eu não posso fazer yoga, porque além de não ser flexível, eu sou um pouquinho mais gordinha, eu, por exemplo, tenho alguma deficiência física, né? Eu não posso me levantar para fazer o yoga, aquelas posturas. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer o curso, né, para formação de professores de yoga, de instrutores de yoga, a minha ideia ainda era pouquinho. Você vê que você precisa de ir encontrando também a sua tribo. Existe isso. O pessoal ali que cada um enxerga de uma forma. E aí você vê hoje o yoga na cadeira, que é algo que eu também trabalho. Que bacana. Sim, tem um pessoal muito legal. E tem um professor que ele é usuário de cadeiras de roda, ele sofreu um acidente e ele veio a adquirir a deficiência, né? Cadeirante. Isso.
E hoje ele é um professor assim que mostra o quanto você pode usufruir dos mesmos benefícios, o quanto você pode fazer o yoga, porque você vai trabalhar respiração, você vai trabalhar autorregulação, você vai diminuir a sua rigidez muscular aos pouquinhos, sentir onde são as suas tensões, né? E hoje em dia, principalmente se a gente for olhar ali pós-pandemia, hoje o que estamos colhendo ainda após né, a pandemia, quanta gente pode ter ficado bem mais tenso, bem mais rígido e precisando de algo assim, que acesse, né, tanto o corpo quanto esse emocional. É uma opção a mais. Com né, assim, certeza. que às vezes as pessoas, e eu vejo isso muito aqui ainda no interior, essa trava de buscar alguma coisa diferente. Sim. Diferente do tradicional, né, assim, da medicina tradicional, né, de você ir lá, ir na farmácia, comprar um remédio, tomar remédio, né, e não fazer um tratamento preventivo. Isso. Que né? no caso pode acompanhar. Exatamente. Você não precisa, por exemplo, tem muita gente e às vezes você quer falar assim, nossa, eu quero muito parar com as minhas medicações. Exatamente. Né? Mas... Principalmente gente que das questões de estresse, né? Estresse do dia a dia, Sim. né? Esse liberar o estresse do dia a dia também, todas as práticas esportivas, enfim, né? Que mexem com o corpo, ajudam a liberar. Sim, ajuda. Com o yoga certeza. Principalmente. Algo que eu aprendi muito quando eu estava começando a prática era que, assim, eu tive algo assim na minha infância, na adolescência, que eu não gostava muito de esporte. Eu nunca fui muito boa, a professora de educação física sempre pegava no pé. Eu gostava era de dançar. Bem-vindo ao clube. Então, e assim, para mim é muito, muito forte a gente na quadra e a professora fazendo alongamentos e forçando, empurrando a gente para chegar até lá. Né? Nossa, que crueldade. Então, claro que existe assim alguns pensamentos, né? Era uma época, era um contexto, tinha tudo isso. Mas só no yoga eu fui perceber que através do relaxamento eu posso me tornar mais flexível. E Sim. Como assim? A minha vida inteira eu fui empurrada para forçar. E aí hoje em dia você já ouve falar no yoga para quem está fazendo musculação. Aí, poxa, você pensa, mas é uma coisa diferente da outra. Mas assim, meu marido mesmo fala da musculação. Quantas vezes você vai, puxa alguma coisa, mas foi por causa da sua respiração errada. Sim. Né? Isso o Bruno traz muito também para mim, falando a mesma coisa, essa questão da respiração, Sim. da postura, de tudo mais. E o que eu vejo também, já, mas com uma visão mais do teatro, que a gente estava conversando, Sim, né? Quando a gente fazia expressão corporal, eu percebi que muito, quando a gente se mexe, estica, alonga, você vê que amarras até da sua própria vida ali, coisas que não estavam resolvidas, parece que começa a ter um entendimento. Sim. Ou um entendimento ou uma liberação. Sim. Realmente. Até é normal, né, eu acho que na yoga também, você bocejar bastante. Né, muito. Quando você solta alguma coisa que estava presa. Né, este bocejar nada mais é que o soltar. Né, aquilo se libertou. Que às vezes é uma energia estagnada, às vezes uma dor nas costas, às vezes pode ser uma energia que está estagnada ali, né? E que quando você faz um alongamento, aquilo solta, você não só relaxa, mas você se livra de talvez um problema que estava te incomodando ali. Sim, né? Há muitos estudos já hoje o quanto as dores são emocionais. Mas sim, né? Todas, digamos. Então, e isso é assim, é visível. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a improvisação no teatro, como você se sente, né? Sim. Você colocou aquilo para fora. E o que às vezes é a improvisação? É você sair de você um pouquinho e poder, né, ir num personagem, se libertar. Exatamente. E quando você tá ali no yoga, é como se fosse uma encenação também. Porque a hora que você tá na postura, muitas vezes a postura a maioria das posturas tem nome de animais, de coisas da natureza,
né? E isso não foi à toa, porque o que vem contando pra gente das histórias lá do princípio do yoga é que ela era praticada em meio à natureza, nessa observação dos animais, na observação da própria cachoeira, na observação da montanha. Que legal. Isso, e aí tem a postura da montanha. Eu sempre falo assim, é a mais difícil, mas a postura da montanha, você tá ali, reto, né, paradinho, os braços ao lado do corpo, e aí você vai fazer como a montanha. Você vai ficar ali forte, firme, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir tempestade e a montanha fica como? Intacta. Tá intacta. E aí você começa a trazer isso para os seus sentimentos, para algo que está acontecendo, para alguma coisa assim que você está precisando liberar ou então tornar mais forte em você.